Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. 30 horas, pouco mais de um dia desde que os helicópteros Delta Force desapareceram no horizonte caribenho, levando Nicolás Maduro e Cília Flores acorrentados rumo a uma cela em Brooklyn. 30 horas desde que Donald Trump declarou ao mundo que os Estados Unidos governariam Venezuela até uma transição segura e adequada. E também 30 horas desde que uma mulher chamada Delcy Rodrigues se tornou o símbolo mais improvável da resistência contra o Império no século XXI. Estamos aqui, neste momento histórico extraordinário, testemunhando algo que nem os mais visionários analistas geopolíticos previram. A primeira mulher presidente interina de Venezuela nasceu não de uma eleição, mas de um ato de resistência institucional contra a maior operação de regime change hemisférica desde a invasão do Panamá em 1989. O Tribunal Supremo de Justiça venezuelano tomou uma decisão que ecoará por décadas nos anais do direito internacional. Declarou a ausência involuntária de Maduro e transferiu constitucionalmente todos os poderes presidenciais para a vice-presidente Delcy Rodrigues. Não foi um golpe, foi um antigolpe, uma manobra jurídica que deixou Washington em estado de choque completo. Porque vejam bem, o cálculo imperial era simples e brutal: capturar o ditador, instalar Maria Corina Machado como presidente fantoche, controlar as reservas petrolíferas de 300 bilhões de barris e transformar Venezuela no maior posto de gasolina americano do hemisfério. O que eles não calcularam foi que o próprio sistema jurídico bolivariano havia antecipado cenários de decapitação do governo e criado mecanismos de continuidade que funcionaram com a precisão de um relógio suíço. Rodrigues assumiu a presidência interina às 14h30 do dia 4 de janeiro, aproximadamente 12 horas e meia após o sequestro de Maduro. Sua primeira declaração foi um eco direto de Simão Bolívar enfrentando os realistas espanhóis. Venezuela não será colônia de nenhum país. 4 palavras que resumem 200 anos de luta anticolonial. Venezuela não será colônia. Mas Delcy Rodrigues não é apenas uma figura de resistência simbólica. Aos 55 anos, economista formada pela Universidade Central de Venezuela, ex-chanceler, ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ela conhece cada parafuso da máquina estatal venezuelana. Mais importante ainda, ela conhece cada rua, cada bairro, cada favela de Caracas, onde a resistência popular germinará ou morrerá. E foi exatamente isso que ela fez nas primeiras 30 horas. Rodrigues não se escondeu no bunker presidencial, nem fugiu para uma embaixada amiga. Ela foi para a televisão nacional e transmitiu a última mensagem que Maduro conseguiu enviar antes de ser levado pelos americanos: povo às ruas, milícias em movimento, todos os planos em ação. Esta frase, transmitida às 15h45 da tarde do dia 4, ativou algo que os estrategistas do Pentágono jamais compreenderam durante meses de planejamento da Operação Resolução Absoluta: a rede de 4,5 milhões de milicianos populares que Maduro havia construído ao longo de uma década não são soldados convencionais. São trabalhadores, donas de casa, estudantes, aposentados que conhecem cada beco, cada túnel, cada esconderijo de suas próprias comunidades. Em Petare, a maior favela da América Latina, os primeiros grupos de milicianos se organizaram em menos de 3 horas. Em Maracaibo, berço da indústria petrolífera, os trabalhadores das refinarias começaram a implementar protocolos de defesa patrimonial que incluem a paralisação controlada das instalações caso tropas americanas tentem ocupá-las. Em Ciudad Bolívar, na Amazônia venezuelana, as comunidades indígenas ativaram redes de comunicação ancestrais que funcionam completamente independentes de internet ou telefonia. O que Rodrigues compreendeu e Trump aparentemente não é que Venezuela 2026 não é Iraque 2003. Não é um país fragmentado por divisões sectárias e tribais, é uma nação com 27 anos de Revolução Bolivariana que criou estruturas de poder popular em cada quarteirão das principais cidades. Os famosos consejos comunais
não são apenas organizações sociais, são células de resistência em estado de dormência que podem ser ativadas em questão de horas, e foram ativadas. Nas primeiras 30 horas pós-Maduro, mais de 500 assembleias populares se reuniram em Caracas para coordenar o que eles chamam de resistência de bairro por bairro. Não estão planejando ataques suicidas ou guerrilha urbana convencional? Estão organizando greves rotativas, boicotes comerciais, sabotagem não violenta de infraestrutura e, principalmente, redes de comunicação paralelas que transformarão qualquer ocupação militar americana num pesadelo logístico. Trump, obviamente, não entendeu nada disso quando declarou, da sua mansão em Mar-a-Lago, que governaria a Venezuela. O homem que transformou a política externa americana numa série de tweets megalomaníacos imagina que pode administrar um país de 30 milhões de habitantes do seu campo de golfe na Flórida. Como se Venezuela fosse uma das suas empresas falidas que ele pode reestruturar com um decreto executivo. A resposta de Rodrigues foi diplomaticamente devastadora. O Sr. Trump pode governar seus campos de golfe. Venezuela será governada pelos venezuelanos. Frase que já está sendo pintada em murais por toda Caracas e que será lembrada como um momento em que uma mulher de 55 anos olhou nos olhos do império mais poderoso da história e disse: não. Mas a resistência de Rodrigues não é apenas retórica patriótica. Nas primeiras 30 horas, ela implementou o que os analistas militares chamam de estratégia de negação diária aplicada à economia. Ativou protocolos que transferem o controle das principais reservas petrolíferas para conselhos operários regionais, tornando impossível a exploração unilateral por empresas americanas, mesmo que elas consigam ocupar militarmente as instalações. É uma versão venezuelana da tática de terra arrasada, mas aplicada à era do petróleo digital. Você pode conquistar os poços, mas não pode extrair uma gota sem a cooperação dos técnicos locais. Simultaneamente, Rodrigues autorizou a ativação do sistema financeiro paralelo que Venezuela desenvolveu durante anos de sanções americanas. Em 30 horas, todas as transações governamentais fundamentais foram transferidas para plataformas baseadas em yuans chineses e rublos russos, efetivamente tirando o dólar americano da economia venezuelana de um dia para o outro. Foi o primeiro experimento de desdolarização de emergência da história e funcionou. O momento mais simbólico das primeiras 30 horas aconteceu na madrugada do dia 4, quando Rodrigues recebeu um telefonema de Sergei Lavrov. A conversa durou 47 minutos e, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores russo, incluiu o compromisso de Moscou de fornecer toda a assistência necessária para preservar a soberania venezuelana. Em linguagem diplomática, isso significa que a Rússia está disposta a transformar Venezuela na Síria do hemisfério ocidental. 3 horas depois do telefonema de Lavrov, o primeiro cargueiro russo Il-76 pousou discretamente no aeroporto militar de La Carlota, o mesmo que havia sido bombardeado pelos americanos na operação de captura de Maduro. A bordo, equipamentos de comunicação militar, sistemas de guerra eletrônica e, segundo fontes não confirmadas, técnicos especializados em defesa antiaérea. A mensagem para Washington era clara: qualquer escalada militar encontraria resistência não apenas venezuelana, mas também russa. A China, por sua vez, optou pela guerra econômica. Em 30 horas, Pequim anunciou um pacote emergencial de 60 bilhões de yuans para estabilizar a economia venezuelana durante a crise. Não é ajuda humanitária, é investimento estratégico. Beijing está apostando que Rodrigues conseguirá manter o controle do país e quer garantir sua fatia das reservas petrolíferas quando a poeira baixar. É a iniciativa do Cinturão e Rota chegando ao Caribe pela via do socorro financeiro de emergência. Mas o aspecto mais fascinante das primeiras 30 horas da era Rodrigues é como ela conseguiu transformar uma crise de decapitação política numa oportunidade de radicalização democrática. Em vez de centralizar o poder nas suas mãos, ela fez exatamente o oposto, descentralizou ainda mais.
transferiu poderes executivos fundamentais para os conselhos comunais, autorizou as assembleias populares a tomar decisões sobre defesa territorial e criou o que ela chama de presidência distribuída, um sistema onde a autoridade central depende de legitimação constante das bases populares. É uma experiência política sem precedentes na América Latina moderna. Nem mesmo Cuba ou Nicarágua tentaram algo parecido durante suas crises existenciais. Rodrigues está inventando uma forma de governar sob ocupação ameaçada que combina elementos da democracia direta, da resistência palestina e da organização celular das guerrilhas urbanas do século XX. E está funcionando. 30 horas depois da Operação Resolução Absoluta, Trump ainda não conseguiu nem nomear um governo fantoche, porque qualquer venezuelano que aceite colaborar com Washington será imediatamente isolado pelas próprias comunidades. A velha estratégia imperial de dividir para conquistar encontrou uma sociedade que se organizou especificamente para ser indivisível para resistir. Nas favelas de Caracas, onde tradicionalmente a violência urbana fragmentava a organização popular, os grupos rivais declararam uma trégua instantânea para enfrentar a ameaça gringa. Em Maracaibo, os empresários da oposição, que durante anos pediram intervenção americana, estão agora negociando com os conselhos operários para evitar a sabotagem das suas próprias empresas. Até Maria Corina Machado, a líder da oposição que Washington queria colocar no poder, declarou que não aceitará um governo imposto pelos invasores. Rodrigues conseguiu, em 30 horas, algo que Maduro levou anos para construir: um consenso nacional anti-imperialista que transcende divisões partidárias e inclui setores da própria oposição venezuelana. A operação americana, que deveria dividir o país, acabou unindo-o contra o invasor externo. Do ponto de vista da grande estratégia geopolítica, essas 48 horas representam o primeiro grande teste do mundo multipolar emergente. Pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, uma potência média conseguiu resistir eficazmente a uma operação de regime change americana usando uma combinação de legitimidade interna, apoio de outras grandes potências e organização popular massiva. Venezuela, sob Rodrigues, está se tornando o laboratório onde se testa se é possível vencer o império sem enfrentá-lo militarmente de forma convencional. A estratégia de Rodrigues é de uma sofisticação impressionante. Ela não está tentando derrotar os Estados Unidos numa guerra que não pode vencer. Está tornando Venezuela ingovernável para qualquer ocupante externo, independentemente do seu poder militar. É a aplicação criativa da velha máxima maoísta: fazer do país um mar onde o inimigo se afogue, adaptada para a era da guerra híbrida e da informação em tempo real. Mas há dimensões dessa resistência que vão muito além da estratégia militar ou política convencional. Rodrigues compreendeu que a batalha verdadeira se dará no campo da legitimidade cultural. Em 48 horas, ela transformou cada símbolo nacional venezuelano numa arma de soft power anti-imperialista. As cores da bandeira venezuelana, amarelo, azul e vermelho, começaram a aparecer pintadas em murais, grafitadas em muros, tatuadas em rostos durante as manifestações espontâneas que eclodiram em todos os bairros populares. O hino nacional, que durante anos foi cantado apenas em cerimônias oficiais, voltou a ecoar nas ruas como canto de guerra. Mas não apenas o hino oficial. Rodrigues autorizou a criação de versões rap, reggaeton e salsa do hino, interpretadas por artistas locais que transformaram Glória ao Bravo Pueblo numa trilha sonora de resistência urbana que se espalha pelas redes sociais com velocidade viral. É guerra cultural aplicada à era digital. Enquanto Trump tenta controlar Venezuela com drones e helicópteros, Rodrigues está ganhando a batalha nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, em cada plataforma onde a juventude venezuelana constrói sua identidade. 30 horas depois da Operação Americana, a Delcy Resiste se tornou o trending topic mundial, superando até mesmo as hashtags oficiais da Casa Branca sobre a operação. E aqui entra uma dimensão fascinante que os analistas geopolíticos tradicionais sempre subestimam:
o papel das mulheres na resistência anti-imperialista contemporânea. Rodrigues não é apenas uma presidente interina, ela é o símbolo de uma revolução feminina que está transformando a própria natureza da liderança política na América Latina. Em 30 horas, ela conseguiu mobilizar especificamente as redes femininas que constituem a espinha dorsal da Organização Popular Venezuelana. As Madres del Barrio, as organizadoras comunitárias, as líderes dos comedores populares, as coordenadoras das missões sociais bolivarianas, são essas mulheres que estão transformando cada quarteirão de Caracas numa célula de resistência. Elas não usam uniformes nem portam armas pesadas. Usam aventais, empunham panelas e organizam a logística que mantém funcionando uma sociedade sob cerco. Rodrigues soube aproveitar essa força histórica das mulheres venezuelanas e canalizá-la para uma estratégia de resistência que combina maternidade militante com organização política sofisticada. É algo completamente novo na história das revoluções latino-americanas, uma insurreição anti-imperialista liderada por mulheres e centrada na preservação da vida comunitária em vez da destruição do inimigo. Trump claramente não entendeu em que se meteu. Suas declarações sobre governar Venezuela revelam a mentalidade de um empresário imobiliário que pensa que pode administrar um país como administra uma incorporadora. Mas governar não é conquistar, e conquistar não é ocupar, e ocupar não é controlar. Rodrigues está prestes a dar-lhe uma lição de ciência política aplicada que nenhuma escola de negócios de Nova York ensina. E as reverberações regionais dessas 30 horas já estão redefinindo toda a geopolítica hemisférica. O Brasil de Lula, que durante meses tentou manter um equilíbrio diplomático impossível entre Washington e Caracas, foi forçado a tomar partido. 20 horas depois da captura de Maduro, Brasília anunciou que não reconheceria nenhum governo venezuelano imposto por força externa. É a primeira vez em décadas que o Brasil desafia abertamente uma operação americana no hemisfério. Mais significativo ainda, Lula ordenou o fechamento da fronteira brasileira com Venezuela até que a situação constitucional seja esclarecida. Em linguagem diplomática, isso significa que o Brasil está criando uma zona tampão para proteger Rodrigues de uma possível invasão terrestre americana via Roraima. É o Itamaraty aplicando a doutrina Monroe ao contrário. A América Latina é dos latino-americanos. A Colômbia de Gustavo Petro foi ainda mais longe. 26 horas após a operação americana, Bogotá convocou uma reunião emergencial da Unasul para coordenar uma resposta regional à agressão imperial. Petro, que sobreviveu a décadas de guerra civil alimentada pelos Estados Unidos, sabe reconhecer os sinais de uma operação de desestabilização hemisférica quando vê uma. O México de López Obrador, por sua vez, ofereceu asilo político imediato a qualquer funcionário venezuelano perseguido pela ocupação. É uma mensagem cifrada, mas clara. AMLO está preparando uma rede de proteção para a liderança bolivariana caso Rodrigues seja forçada a deixar o país. Até mesmo a Argentina de Javier Milei, o grande aliado latino-americano de Trump, teve que recalibrar sua posição. 30 horas depois da operação, Buenos Aires se limitou a pedir eleições livres supervisionadas pela OEA. É o máximo que Milei consegue fazer para apoiar Trump sem provocar uma rebelião popular interna. Mesmo na Argentina neoliberal de 2026, há limites para a submissão ao império, mas a dimensão mais fascinante dessas 48 horas é como Rodrigues conseguiu transformar o que deveria ser uma crise de isolamento internacional numa oportunidade de construção de alianças Sul-Sul. Em menos de 2 dias, ela recebeu declarações explícitas de apoio do Irã, da Síria, da Nicarágua, de Cuba, da Coreia do Norte e, mais surpreendentemente, da África do Sul e da Argélia. É a primeira vez na história que uma operação de regime Xange-americana encontra resistência coordenada de uma rede global de países do Sul. Rodrigues
não está apenas defendendo Venezuela, está catalisando a formação de uma frente anti-imperialista global que inclui desde petroestados do Oriente Médio até economias emergentes africanas. As próximas 48 horas serão decisivas. Se Rodrigues conseguir manter a coesão da resistência popular e evitar provocações que justifiquem uma escalada militar americana, ela terá criado um precedente histórico. A primeira vitória de uma estratégia de resistência não violenta massiva contra uma operação de regime change na era da hiperpotência unipolar. E se conseguir, Rodrigues não terá apenas salvo Venezuela. Terá mostrado a todo o sul global que é possível enfrentar o império e vencer. Terá provado que a era da hegemonia absoluta americana acabou e que vivemos agora num mundo onde a resistência organizada pode superar a força bruta. 30 horas, um dia e meio que podem ter mudado o equilíbrio geopolítico global. E no centro de tudo, uma mulher de 55 anos que olhou para o império mais poderoso da história e disse a única palavra que importa: não. Mas talvez o mais impressionante dessas 30 horas seja como Rodrigues conseguiu transformar uma crise existencial numa oportunidade de radicalização democrática. Em vez de centralizar o poder para enfrentar a ameaça externa, ela fez exatamente o oposto. Distribuiu ainda mais poder para as bases, criou mecanismos de decisão coletiva e inventou formas de governança que não existem em nenhum manual de ciência política. É uma experiência política sem precedentes que combina elementos da democracia ateniense, da organização celular das guerrilhas urbanas, da resistência palestina e da tradição bolivariana de poder popular. Rodrigues não está apenas resistindo ao império, está inventando uma nova forma de fazer política que pode inspirar movimentos populares em todo o mundo. E se essas 30 horas provaram alguma coisa, é que a era da hegemonia absoluta americana acabou. Pela primeira vez desde 1991, uma potência média conseguiu resistir eficazmente a uma operação de regime change americana usando uma combinação de legitimidade popular, apoio internacional e organização social sofisticada. Rodrigues mostrou que é possível enfrentar o império sem confrontá-lo militarmente. É possível vencer sem destruir. É possível resistir construindo em vez de destruindo. E talvez mais importante, é possível governar a partir de baixo numa era em que todos os poderes tentam governar a partir de cima. Esta é a revolução de Delcy Rodrigues e ela ainda está começando. O Império acaba de descobrir que, no século XXI, a resistência popular organizada pode ser mais poderosa que qualquer exército. Trump aprendeu da maneira mais difícil que governar não é ocupar e que ocupar Venezuela pode ser muito mais complicado que ocupar Afeganistão. 30 horas que mudaram tudo. E Delcy Rodrigues continua lá, no Palácio de Miraflores, construindo o futuro enquanto os generais do Pentágono ainda tentam entender o presente.